Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar de um assunto bem interessante, porque muitas pessoas me perguntam quantas vezes eu errei na interpretação do Apocalipse, ou se eu já errei na interpretação do Apocalipse. Eu quero falar sobre isso hoje porque parece que o Cris Macabeus nasceu sabendo tudo do Apocalipse, e não foi bem assim. Teve uma evolução teológica nisso, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, é muito importante. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o canal, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. Se você tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal e a opção do clube de membros do canal. Agora, se você quiser fazer uma doação única, não quiser ter aquele compromisso mensal com o canal, tem o QR Code aqui do lado com o Pix do canal. Mire o celular e faça uma doação única e seja feliz. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, tem a minha página lá no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Tem o meu novo blog, horadomacabeus.com, tem o Twitter e o Instagram, o link está tudo aqui na descrição do vídeo. Antes de começar, gente, todo mundo sabe que eu sou a favor do tratamento precoce ou do tratamento inicial contra o Covid, tá? E quem puder divulgar o tratamento inicial, o tratamento precoce contra o Covid, por favor, divulgue, gente, porque infelizmente das autoridades a gente não pode esperar mais nada. Tá? E salva vidas. Eu sei o que eu estou falando e, bem, eu estou repetindo apenas o que vários médicos dizem, tá? Então você que está com suspeita de Covid, vá até um médico, fale sobre o tratamento precoce, tá? Não deixe agravar o problema, porque na hora da intubação aí sim é complicado, tá? E não ligue para alguns políticos aí que falam contra o tratamento precoce, tá bom? Ali é política, tá, gente? Não tem nada a ver com a questão do Covid ou salvar vidas. Mas vamos voltar aqui ao assunto proposto pelo vídeo. Quantas vezes o Cris Macabeus teve que refazer, né, uma interpretação do Apocalipse? Aliás, né, eu tive que refazer artigos, retirar vídeos do canal por causa de uma interpretação errada? Sim, eu já fiz isso, gente. Eu não nasci sabendo tudo do Apocalipse e eu não sei tudo do Apocalipse. Aliás, eu sei apenas 30% do que deveria saber, tá bom? Eu foco muito em algumas coisas e em outras não. Eu fico devendo muito, por exemplo, as interpretações de Daniel, algumas questões simbólicas a respeito ali, sei lá, das estrelas caindo do céu, as pragas do Apocalipse, que eu não me envolvo muito nisso daí, tá bom? Eu prefiro focar mais ali na questão da prostituta babilônica, da besta do Apocalipse, e acabo deixando outras coisas de lado. Mas falando a respeito da interpretação, se eu já errei bastante, viu, gente? Eu vou falar aqui as 3 vezes, né, os 3 principais erros que eu fiz, né, no Apocalipse, interpretando o Apocalipse, e tive que refazer a minha visão. Tive que voltar atrás na minha posição e tive alguns vídeos eu tive que retirar do meu canal, alguns artigos eu tive que refazer por causa dessa visão errada que eu tinha. Deixa eu começar aqui. Eu peço para vocês um pouco de paciência, eu não estou podendo me mexer muito, tá? Porque o meu microfone, infelizmente, ele não está bom. Parece que é um problema aqui com o fio, eu não posso mexer muito no fio, senão ele para de funcionar. Esse microfone é novo, eu comprei ele faz uns 6 meses, mas não tem mais garantia, porque eu comprei pelo Mercado Livre e só tinha 3 meses de garantia. Estou pagando ainda o microfone, foi caro, foi R$ 270, e infelizmente eu vou ter que ficar com ele por um tempo aí, porque eu não tenho condições agora, que eu estou aí no contrato emergencial, né, na verdade na suspensão de contrato por causa do Covid,
não tenho condições de comprar um outro microfone, tá bom, gente? Então se parar aí ou der algum problema no som, peço desculpas. Mas vamos começar. O primeiro erro, e esse é fatal, tá, gente? Eu cometi esse erro, muitos preteristas, católicos preteristas cometem esse erro, e esse erro eu tive que refazer a minha posição, reescrever vários artigos, retirar vídeos do meu canal, porque essa posição estava errada, tá? Achar que Roma era prostituta da Babilônia por causa da Carta de São Pedro. Lá no penúltimo versículo do capítulo 5 da primeira carta de São Pedro fala sobre a Babilônia. E, a meu ver, tem uma interpretação errada no Apocalipse por causa dessa carta. E também tem uma tradução errada ali, tá, gente? Eu acho que o erro na tradução leva muitos católicos ao erro na interpretação do Apocalipse, porque muitos católicos preteristas, aliás, eu acho que a maioria dos católicos que são preteristas, eles não enxergam Jerusalém como prostituta da Babilônia por causa dessa carta, porque São Pedro fala da igreja eleita da Babilônia. E é claro, São Pedro, sendo bispo na cidade de Roma, todo mundo justifica que a carta foi escrita em Roma e ele estava falando que a Babilônia era Roma. Como eu falei, gente, primeiramente, São Pedro não estava se referindo à mesma Babilônia que São João. Até porque São Pedro ele morreu sem nunca ter lido o livro do Apocalipse ou ter tido conhecimento da existência desse livro. O livro foi escrito depois da morte de Pedro, ou pelo menos quando Pedro estava para ser martirizado. E a tradução ali na carta de São Pedro, eu acho que tem alguns equívocos na tradução, porque ele não fala da igreja eleita, nem cita o nome igreja, tá? Cita a eleita, a coeleita, na verdade, né? O termo grego ali significa um eleito, né? Alguém que segue um eleito, mais ou menos assim, tá? Então ele está falando, está tratando como ela, ele trata como ela, tá? Aí todo mundo, pelo menos os principais exegetas, e na época de Cristo já, nos primeiros séculos, né? Eles entenderam que esse termo ela significa igreja. Então eles traduziram como igreja coeleita, tá, gente? Não é a igreja eleita, é a igreja coeleita da Babilônia. Ou a igreja coeleita que está na Babilônia. A tradução mais correta seria a vossa coeleita que está em Babilônia vos sauda. Essa é a tradução mais correta da carta de Pedro. E isso leva muitos católicos preteristas, né, leva muitos católicos a acreditarem que o Apocalipse se refere né, à cidade de Roma como prostituta e não à cidade de Jerusalém. Analisando a carta de São Pedro não fala que a igreja ali é a eleita, e sim a coeleita, que está em Babilônia. Se a igreja católica é a eleita, a igreja de Roma, então ele não poderia estar se referindo à igreja de Roma, certo? Porque aqui é só a coeleita e não a eleita. Por isso que eu acredito que São Pedro não enviou essa carta de Roma. Ele poderia muito bem estar em Jerusalém, em uma de suas missões, e lá em Jerusalém ele escreveu essa carta e enviou, sendo a igreja coeleita, que está em Babilônia. Essa é a tradução mais correta, né? Mas ele não fala também de igreja, só fala a vossa coeleita que está em Babilônia. Mas independentemente se for Roma ou não, essa carta não tem nada a ver com o Apocalipse. Então, o católico, você tem que ter isso em mente. Essa carta não tem nada a ver com o Apocalipse, tá? Sendo Roma ou sendo Jerusalém, São Pedro estava se referindo apenas a uma cidade que ele considerava Babilônia por alguns motivos, ele não explica o porquê. Esse foi o meu primeiro erro. Talvez esse erro aí me deixou cego por um bom tempo, porque eu realmente não conseguia enxergar Jerusalém no começo, ou eu até enxergava, mas eu não queria acreditar,
porque eu tinha aquela coisa em mente de provar na sola Escritura que São Pedro foi bispo em Roma. E depois que eu entendi que o católico não precisa provar na sola Escritura nada, que eu abri os olhos e consegui enxergar realmente que o Apocalipse falava ali da cidade de Jerusalém e não da cidade de Roma, tá? O segundo erro, eu estou citando os 3 principais erros, tá? Que eu tive que rever o meu conceito, refazer vídeos, refazer artigos, né? Tive que retirar alguns vídeos do meu canal. O segundo erro, antigamente eu acreditava que Caio Calígula era o mistério da iniquidade. Por que eu acreditava nisso? Porque de todos os imperadores ali do primeiro século, Caio Calígula foi o primeiro que colocou uma estatueta dentro das sinagogas e ele tentou colocar a imagem dele dentro do Templo de Jerusalém. E ele não conseguiu por algumas questões burocráticas, mas ele colocou o nome dele no Templo de Jerusalém. E eu tinha aquela visão antiga que o Templo de Jerusalém é o Templo de Deus. Demorou para que eu tivesse um entendimento que no Novo Testamento o Templo de Jerusalém não era mais o Templo de Deus. O Templo de Deus agora passou a ser o corpo místico de Cristo, tá? Demorou para eu ter essa ideia e entender que, principalmente aquele texto, acho que está em Atos dos Apóstolos, onde fala que o trono de Deus é no céu e não na terra, e eu comecei, né, a ter esse entendimento que no Novo Testamento São Paulo não poderia estar se referindo ao Templo de Jerusalém, então São Paulo estava se referindo ao templo, corpo místico de Cristo. E no texto fala exatamente que o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse um Deus. Então ele toma lugar no templo de Deus quando ele se apresenta como um Deus, o imperador romano, quando ele se apresenta como César Augusto. E aquilo, né, é uma blasfêmia. Augusto significa Deus entre os homens, tá? Ele está tentando tomar o lugar de Cristo, que Cristo é o único Deus entre os homens. Então, como que ele consegue tomar, ou ele tenta tomar o lugar no templo de Deus? Se passando por um Deus. Se ele, né, tenta se passar por um Deus, ele tenta fazer do seu corpo um templo, entende? Porque o templo no Novo Testamento é o corpo místico de Cristo, que é Deus. Se tem um imperador tentando, né, tomar esse lugar, essa posição de Jesus Cristo, ele tenta fazer do corpo dele um templo também, tá bom? Então ali São Paulo está se referindo a Nero, naquele momento, no capítulo 13, por exemplo, do Apocalipse, fala de Nero, e São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ali na segunda carta, no capítulo 2, também fala de Nero, tá? E eu tinha essa posição, eu acreditava que era Caio Calígula, mas não fala de Caio Calígula nesse texto. E o terceiro erro, né, são os 3 principais erros, hein, que eu tive que rever, refazer, né, vídeos, retirar vídeos do meu canal, reescrever alguns artigos. O terceiro erro é achar que a volta de Cristo não tinha acontecido. E isso, gente, isso durou um bom tempo. Acho que faz uns 3 ou 4 anos que eu mudei essa posição. Até, sei lá, até 2016, acho, 2015, eu acreditava que Mateus 24 também estava dividido entre tribulação e segunda vinda de Cristo. Eu não acreditava que Cristo tinha vindo em juízo contra Israel. Demorou para que eu aceitasse essa visão. Eu já tinha conhecimento dessa interpretação, eu já tinha conhecimento de todos os textos que justificavam essa visão preterista,
Mas eu não sei porque eu não queria acreditar nisso e demorou para que eu pudesse mudar a minha posição. É que as evidências são tantas que eu tive... E eu sou assim, gente, eu tento levar tudo para o lado da razão. E se alguém me provar por A mais B alguma coisa, eu vou analisar aquilo e se eu ver que aquilo tem coerência e a visão racional, né, justifica aquilo, aquela posição passa a ser a minha posição também. Nessa questão da segunda vinda de Cristo, demorou muito porque eu não queria abrir mão de uma interpretação antiga que eu tinha, que eu queria dividir tribulação com a segunda vinda de Cristo. E eu não queria entender que Cristo veio sim em juízo contra Israel. E toda aquela simbologia do termo nuvem, que nuvem significa juízo. Aí eu comecei a perceber que Cristo nunca falou que ele iria vir ao planeta Terra, e sim, ele iria vir nas nuvens, iria ficar no céu. E aquilo seria um sinal como de um relâmpago. Então é muito simbólico. E Jesus Cristo mesmo dizia, né, e naquela pregação a respeito da grande tribulação, que está lá em Mateus 24, ele mesmo dizia, se alguém vos disser que eu estou na casa, no deserto, ou seja, em qualquer lugar, eu não estou, não é para acreditar. Por quê? Essa vinda dele não era física e nem material, era apenas um sinal no céu de que tudo estava acontecendo. Então, eu acho que esse último foi o pior erro da minha vida. Eu poderia há muito tempo estar pregando o Apocalipse corretamente, mostrando esta visão, que é a visão correta da vinda de Cristo em juízo contra Israel no primeiro século. E por uma questão, talvez, de orgulho, eu não queria dar o braço a torcer para esse entendimento e para esta possibilidade. Mas, como eu falei, tudo que é racional, eu analiso e se tiver coerência, né, eu faço uma exegese em cima disso e passa a ser a minha posição também. E essa questão da segunda vinda de Cristo, sim, eu errei bastante e tive que rever a minha posição. Deve ter alguns vídeos ainda no canal que eu não consegui apagar todos. Deve ter algum vídeo ainda no canal em que eu falo sobre que essa vinda de Cristo não aconteceu. Mas os meus artigos eu retirei todos e irei reescrever esses artigos de uma forma correta, tá? Então, pessoal, esses são os 3 principais erros que eu tive. Tive outros também e com certeza terei que rever várias posições daqui para frente, porque sempre aparece alguma coisa nova. Sempre aparece alguém, né, falando alguma coisa que eu nunca escutei na vida, me mostrando algo que eu não sabia, e com certeza eu terei que rever algumas posições também futuramente, tá? Mas esses foram os principais erros e eu tive que rever e tive que humildemente, né, de uma forma humilde, pedir perdão e, né, mostrar a verdade, porque o intuito do meu canal sempre vai ser mostrar a verdade e acabar com as mentiras do Apocalipse protestante. Se eu quero acabar com as mentiras do Apocalipse protestante, eu não posso pregar as mentiras do Apocalipse do Cristo Macabeus. Eu tenho que pregar a verdade a respeito do Apocalipse. Então, afirmar ou, né, pregar que Roma é a prostituta da Babilônia foi o primeiro dos 3 principais erros. Pregar que Caio Calígula era o mistério da iniquidade foi o segundo dos 3 principais erros. E depois dizer que Cristo não veio em juízo contra Israel no primeiro século. Foi o terceiro dos 3 principais erros, e esses, né, são os erros que eu consegui rever, né, mudar a minha posição, e agora eu creio que estou no caminho certo, tá bom?
Gente, eu acho que não deu pau aqui no microfone, eu não sei o que está acontecendo, vou ter que usar ele por um bom tempo. Como eu falei, eu estou pagando ainda esse microfone, né? Então eu vou ter que terminar de pagar esse microfone para comprar um outro. E é 270 paus, infelizmente. E então fica assim, gente. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos. Faça todo o combo, é muito importante mesmo, tá? E o link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.